Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que presente, que privilégio nós estarmos aqui com a Bíblia aberta, ouvindo, lendo a palavra de Deus. Que Ele ministre no meu e no seu coração. E o tema hoje é Portas Abertas. E eu tirei esse tema da organização Portas Abertas, que trabalha com missionários que estão em vários locais do mundo, em vários países, falando do amor de Deus. Especialmente em lugares onde a palavra de Deus não pode ser distribuída, porque há perseguição para os cristãos. E ontem foi o dia do TIP, Domingo da Igreja Perseguida. E é um dia, então, em que as igrejas se lembram e oram especialmente, pelos cristãos perseguidos. É muito interessante isso e é logo após a Tata Faria, mas é logo após o Pentecostes. Quando se comemora o dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste, lembra? Lá em Atos, foi quando Jesus ele subiu aos céus, e ele fala, espera a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce, aqueles cristãos que estavam todos ali, reunidos, confinados, eles recebem o Espírito Santo de Deus de uma forma especial naquele dia, e eles então param de ficar assim, fechados no seu mundinho, e ele sai ao mundo com aquele ardor para falar do amor de Jesus Cristo. E muita coisa começam a acontecer curas, E é interessante porque Pedro e João, na porta do templo, eles curam um paralítico. E aquela movimentação incomoda os sacerdotes, os escribas, os fariseus, Eles ficam incomodados e Pedro e João são presos. Eles são presos, mas eles depois em seguida são soltos. E daí, quando eles são soltos, eles contam para a igreja, Lá em Atos 4, versículo 23, eles procuram os irmãos e contam quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Quando eles ouviram isso, a igreja unânime, ela levanta a voz a Deus e começa a orar, e começa a clamar a Deus. Atos 4, 29 a 31, é muito lindo, A igreja orando diz assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles perdem mais intrepidez para falar do amor de Deus. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles pedem intrepidez, eles pedem cura, eles pedem a ação do Espírito Santo e Deus responde, Deus ouve e responde ao clamor da igreja. É maravilhoso isso, A gente sabe o que aconteceu, a história nos conta, houve muita perseguição, houve sofrimento, houve mortes, mas houve muita conversão e o evangelho se espalhou pela face da terra e chegou até nós, o amor de Deus em Cristo Jesus, que morreu por mim e por você para nos salvar. Mas ao longo da história, essa perseguição continuou. E essa Portas Abertas, essa organização, ela foi fundada pelo irmão André. O irmão André, um jovem, muitos anos atrás, 1950, 1960, ele vê que muitos povos não tinham a palavra de Deus disponível em suas mãos. E ele então se dispõe a ajudar a fazer isso. E ele tinha um fusquinha azul, ele enche o fusquinha de Bíblias. E ele vai na China, vai para a Rússia, vai para o Oriente Médio, ele começa a andar para a Polônia e levar Bíblias. E é muito lindo, porque ele passa pelas fronteiras e os guardas dos postos dessas fronteiras, eles olham para dentro do carro, do fusquinha, e eles não conseguem enxergar as Bíblias que estão ali. E eles permitem que o irmão André
entre, né? Ele escreveu um livro que conta essa história, chama Contrabandista de Deus. Recomendo muito que você leia. Ele ainda está vivo, ele tem 94 anos, mora na Holanda hoje, e ele tem 5 filhos e 11 netos. E ele ainda, conta-se que ele está de olho, né? Está acompanhando o que está acontecendo com a Portas Abertas que ele fundou. Ele ainda está na ativa. Alguém disse que a grandeza de um homem não é medida pela fama, pelo dinheiro, pela força política, e sim pelas causas que defende e o preço que está disposto a pagar por essas causas. Então, o irmão André é um grande homem. E eu queria pensar com você, que causas que eu tenho defendido? Que causas você tem defendido? Às vezes a gente se vê tão apático, né? Tão indiferente para falar do amor de Deus que nos transformou, que é tão importante na nossa vida. A gente às vezes se acomoda, vai na igreja, ora, lê a palavra, às vezes não tem assim, a percepção, a sensibilidade de ver o quanto que ela é importante para conduzir o meu dia a dia. E às vezes a gente vai passando os tempos sem ler, sem meditar na palavra, sem falar dela. E hoje, né, quando a gente vê ainda a perseguição no meio cristão, há aqui no Brasil perseguição, né? Você vê, às vezes, bullying sendo feito nas universidades, nos empregos, né? Na vida profissional, porque a pessoa não bebe, a pessoa não vai para baladas, a pessoa não fica, né? A pessoa não tem uma postura assim de agrado com piadas, com coisas desse mundo. Então, há perseguição. Agora, apesar disso, nós temos a Bíblia aqui, né, no Brasil, essa liberdade de ler e de falar da Bíblia. Agora, em muitos lugares não há essa oportunidade, né? E até mesmo aqui no Brasil. Eu soube de um processo que está sendo conduzido porque uma professora de história, ela colocou textos bíblicos nas redes sociais. E ela foi questionada, né, sua orientadora de doutorado. Então, coisas assim acontecem ainda em nossa volta. Mas há muitos que nem têm o privilégio, né, de ter acesso à preciosa palavra de Deus. E é aí que entra os Portas Abertas. E ela diz que tem mais de 34 milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição, mas perseguições que levam, né, a risco de morte, a ataques, né, ataques à igreja, a muitas vezes expulsão de universidades, pessoas que perdem propriedade. Isso é um lugar mais intenso, tem sido no dia de hoje a África. E por isso que esse ano o tema, né, dos Portas Abertas de 2022 é a Nigéria e o Oeste Africano. Diz que é o lugar mais perigoso hoje para os cristãos. As aldeias têm sido destruídas por um grupo chamado Boko Haram e também por extremistas chamados Fulanis. Na Nigéria, especialmente, né, nós temos uma divisão. No sul, nós temos muitos cristãos e no norte, a maioria é muçulmana. Então, quando há conversão e os muçulmanos sabem, muita coisa pode acontecer, muita coisa triste tem acontecido. E diante desse quadro, né, muitos têm ajudado com oração, com financeiramente, né? Então, aí entra o Portas Abertas, fundado pelo irmão André. A nossa igreja, a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, tem ajudado muitos missionários em países africanos e em várias partes do mundo que estão também passando por essas lutas de perseguição. Também nós temos grupos como os Gideões Internacionais que entregam Novos Testamentos em hotéis, em escolas, né, em presídios, né, em clínicas, né, em hospitais, entregam Novos Testamentos. Leoman e eu participamos desse grupo de Gideões e um dia eu estava numa clínica aqui em Uberlândia e entreguei um Novo Testamento para uma moça.
E eu fui surpreendida, porque ela pegou o Novo Testamento, ela abraçou assim e falou: uma Bíblia, eu sempre quis ter uma. Obrigada, muito obrigada, né? Eu fiquei cheia de emoção. Às vezes a gente está numa cidade, né, que a palavra ela é livre, está sendo vendida em vários locais, e há pessoas que não a conhecem, que têm vontade de conhecer, mas que não tiveram essa oportunidade. O que eu quero conversar hoje com vocês é uma reflexão exatamente sobre isso. Eu não posso ficar indiferente à dor dos meus irmãos que estão sendo perseguidos, que às vezes não têm acesso à palavra de Deus. E nem não posso ficar indiferente àqueles que estão perto de mim, mas desconhecem a palavra de Deus. Eu penso nisso e meu coração se enche de gratidão, porque por volta de 1900, missionários metodistas largaram a sua família nos Estados Unidos. E esses missionários vieram para o Brasil e falaram do amor de Deus para o meu bisavô. Meu bisavô tinha vindo da Itália e estava morando próximo de Ribeirão Preto, num sítio. E ali esses missionários começaram a ir para comprar legumes, verdura, e conheceram meus bisavós. E um dia eles deram uma Bíblia para ele. E meu bisavô, ele fazia imagem de escultura e ele vendia para pequenas capelas, igrejinhas, de sítios, né? E ele começa a ler a Bíblia, e quando chega lá em Êxodo, capítulo 20, está escrito: não farás para ti imagens de escultura. E ele fala: é isso que eu estou fazendo. E ele então começa a orar, pedir orientação de Deus, e ele se converte, ele para de fazer imagens de escultura. E é importante porque esse evangelho então entrou na nossa família. Diz que procurava o meu bisavô, ele estava no paiol, ajoelhado, orando para o Senhor. Era um homem com muita fé no coração, que buscava muito a Deus. A sua filha, a minha avó Emília, né? Eu me lembro dela falar, quando eu era criança, que às vezes não tinha dormido à noite, porque ela tinha conversado muito com uma moça, com uma senhora, né, na fila do açougue, que não tinha falado do amor de Deus. A minha mãe morou um certo tempo em São Paulo, e lá em São Paulo ela frequentava a Igreja Batista da Penha, e ela então, eles levavam para ela, né, caixas e caixas de folhetos. E depois do almoço ela enchia uma sacola que ela tinha, uma bolsa bem grande com os folhetos, e ela ia nos metrôs, ela ia nos ônibus, e ficava nas praças, e ficava distribuindo folhetos, né? Que coisa mais linda! Esse evangelho entrou graças a missionários americanos que vieram para o Brasil. Sentiram, né, nessa necessidade, esse ardor no coração. Então, o que eu queria dizer para você é que o trabalho continua, que Deus esteja incomodando o meu e o seu coração para a gente poder orar pelos missionários que estão no campo de batalha, contribuir e também distribuir folhetos, tá realmente participando de alguma forma na divulgação da palavra que é tão rica, tão preciosa, que transforma vidas, que transforma a minha e a sua. Que a gente não deixe a nossa Bíblia empoeirando no canto, né? Que a gente valorize. Por conta dela, muitos têm morrido, né? Porque têm buscado divulgá-la. Que a gente possa ler, que a gente possa ter um ardor, uma sede pela palavra de Deus, e lermos essa palavra. Que você estabeleça um horário para você estar lendo, meditando nela, orando pela sua família, orando pelos cristãos perseguidos. Ore, una-se, né, nesse grande clamor, para que Deus faça uma obra tremenda, assim como está lá em Atos, capítulo 4, 31, né, que a gente possa ter intrepidez, né? Nos enchermos com o Espírito Santo e nós estarmos sendo instrumentos dele para que muitos conheçam a palavra. Amém? Eu queria terminar contando para vocês a história de Voltaire, um escritor francês que viveu em 1700.
E ele era muito descrente, né, com relação ao que poderia acontecer no futuro com a palavra de Deus. E ele disse assim, daqui 100 anos a Bíblia vai ser peça de museu. E o cristianismo vai ser varrido da existência, vai passar pela história. Isso foi em 1700 e hoje mais do que nunca nós precisamos, nós carecemos, nós buscamos a palavra de Deus. E é uma ironia, né? Conta-se que a Sociedade Bíblica de Genebra usou a Cássia Editora de Voltaire para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. Ah, que coisa mais linda, né? Que a gente possa mais do que nunca buscar a palavra, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Que essa palavra penetre no seu coração, que você busque ler, busque meditar nela dia a dia e que ela possa transformar a sua vida, a sua história e até a sua família. E a minha também, em nome de Jesus, dia após dia, possamos ser transformados por ela. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.